no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, versículos 5 em diante. Mateus 5, 8, 5, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia. Pai, obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, receber mais de ti e sair daqui nesta noite também, Senhor, curado, abençoado, restaurado, para que o teu nome continue sendo glorificado. E já te louvamos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode tomar assento. O que eu acho mais interessante nesse texto é que quem aborda a Jesus aqui não é um cristão, não é um seguidor de Cristo, mas um romano, um centurião, uma autoridade que dirigia 100 soldados. Uma pessoa que somente ouvia falar dos feitos, dos milagres, da obra que Jesus estava fazendo. Não era um seguidor que acompanhava ali, passo a passo, todo o ministério de Jesus. E este centurião, ele chama a atenção de Jesus por vários aspectos. Primeiro, ele vem pedir socorro. E a gente sabe que a gente só pede socorro a quem pode nos ajudar. Se você pedir socorro a uma pessoa que você não tem certeza que pode te socorrer, você vai perder tempo. Então a gente aprende aqui, queridos, que a gente deve buscar pessoas que a gente sabe que ela tem o que nós necessitamos. As pessoas buscavam Jesus porque Jesus tinha, Jesus tem o que elas precisam. O leproso, quando chegou diante do mestre, ele quebrou todos os protocolos que lhe deixava uma distância de aproximadamente 100 passos, 100 metros, devido à lei mosaica
que limitava o acesso de pessoas como leprosos se aproximassem de qualquer pessoa ali na sociedade romana, na sociedade judaica. Então elas tinham que obedecer. E este leproso lá do livro de Lucas, capítulo 5, ele quebra os protocolos. Ele vai até a presença de Jesus e disse, olha, primeiro ele se lança prostrado aos seus pés e diz assim, ó, poder eu sei que tu tens para me curar, basta que tu queiras. E Jesus, antes de tocar nele para curá-lo da lepra, Jesus toca nele, dá um abraço. Talvez a maior doença que destruía ele do lado de dentro era a rejeição. Eu sei que muitas pessoas têm passado por rejeição. A rejeição é como uma doença asquerosa. A lepra destruía pelo lado de fora e a rejeição por causa da lepra destruía pelo lado de dentro. Eu sei que muitas pessoas aqui já tiveram algum tipo de experiência de rejeição. É terrível. Tem gente que se mata. Tem gente que parece que acabou tudo. Uma pessoa se sente um lixo, se sente, completamente desprezada ao extremo, rejeitada ao extremo. E aí, por isso, Jesus, primeiro, antes de curá-lo por fora, ele curou pelo lado de dentro. Um abraço cura, um toque cura, irmão. Às vezes, tem gente que só quer um abraço, só quer uma atenção, só quer um cuidado. E Jesus está ensinando aqui que ele tem, nós temos o que muitas pessoas procuram a Jesus em socorro, nós temos o que eles necessitam. Então, por isso, quando Jesus enviar alguém a você, talvez você nem saiba, nem tenha ideia do que aquela pessoa está vivendo, aquela pessoa está passando. Talvez você olhe apenas exteriormente e vê uma enfermidade, alguma coisa, mas você não sabe que ela está vivendo por lá de dentro. Às vezes as pessoas não se matam, não é pelo fato do que está vivendo pelo lado de fora. Às vezes as pessoas se suicidam por problemas de rejeição. Problemas interiores. Amém, querido? Não sei nem porque Deus me levou a falar isso aqui. Mas o leproso só foi a Jesus porque ele sabia que Jesus tinha a solução para o seu problema. Tinha o que ele precisava para ser curado plenamente, completamente. E aqui agora vem o centurião, um soldado romano. Ele vem a Jesus. Quando Jesus entra em Cafarnaum, ele se dirige a Jesus e pede socorro. Não um socorro pessoal, particular, mas para alguém que ele amava, que era um servo, que estava na sua casa, paralítico, que estava em terrível sofrimento. Está aqui escrito, terrível sofrimento. E de prontidão, Jesus chega para ele e diz assim, eu vou curá-lo. Eu gosto quando Jesus, ele já declara, traz um decreto acerca do que ele vai fazer. Assim como Jairo, a filha estava moribunda, estava terrivelmente enferma, em morte, é a leitura que eu faço, cerebral. Ele saiu de casa, deixou a filha num estado muito grave e não sabia qual seria o destino dela quando ele retornasse. Por isso foi até Jesus, porque Jairo era um homem famoso, um dos principais das sinagogas, talvez o principal daquela região, o pastor, um
um pastor da sinagoga, né? Um rabino. E aí ele quebra os protocolos, se mistura no meio da multidão, chega diante de Jesus e se prostra e adora. Muita gente ali estava na mesma situação, indo atrás de Jesus por causa dos seus problemas, de enfermidades, doenças, cada um pior do que o outro. E quando ele se prostra, Jesus chega para ele e diz assim, depois que ele apresenta o problema, Jesus fala assim, eu vou curá-lo. Olha a disposição de Jesus, sempre quando a gente se predispõe e vai ao seu encontro, porque se a gente vai até Jesus, porque a gente sabe que ele tem o que a gente precisa. Então, Jesus tem o que eu preciso, irmão. Quantos vieram aqui por causa do pastor Rogério? Graças a Deus. Agora, quantos vieram por causa de Jesus? Então é o que ele sabe. E se você veio por causa dele, se nós estamos numa campanha apresentando as nossas causas, os nossos impossíveis, né? Os nossos sonhos, projetos, seja lá qual for, que hoje nós vamos orar, ele sabe que ele, aleluia, está recebendo pessoas aqui que creem, que sabem que ele pode, que ele tem poder, que ele, inclusive, ele tem o maior prazer em dizer, você veio ao lugar certo e eu vou resolver o teu problema. Eu vou curar a sua enfermidade. Eu vou na sua casa. Eu vou trazer vida, eu vou trazer cura, eu vou trazer restauração. Eu vou fazer o que você precisa que seja feito. Jesus disse, eu irei curá-lo. Irmão, ele não disse, eu vou ver se dá para curar. Ele disse, eu vou curar. Eu irei, que era futuro, né? Ou eu vou curar também, a mesma coisa. E aí o centurião, ele se sente indigno. Não é que ele retardou, sei lá, quis criar obstáculos, não se trata disso. Mas ele se humilhou, irmãos, ele se sentiu indigno, porque se Jesus iria curá-lo, ele estava dizendo que iria na casa do centurião. Porque esse servo estava na casa do centurião. E ele disse, eu não sou digno, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, na minha casa, na casa do centurião, que era tão compassivo que colocou o servo na sua própria casa, não era na casa do servo. Ele disse, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas eu sei que tu tens poder em liberar somente uma palavra. É como se o Senhor tivesse entrado no meu teto, debaixo do meu teto. E ele diz, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E aí ele explica por que ele está dizendo isso. Olha que explanação desse centurião. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Ou seja, eu tenho pessoas que eu obedeço, que estão acima de mim, que eu me submeto, estou debaixo do comando dessas autoridades, e tenho também outros que estão debaixo da minha autoridade. Então eu entendo desse assunto. Eu sei que quando um superior meu me dá um comando, eu tenho que obedecer. Assim também como eu dou comandos aos meus subalternos, eles obedecem. Então ele traz a questão do princípio de autoridade, reconhecendo Jesus como autoridade máxima.
E ele diz, desse mistério aí, eu conheço, eu vivo isso. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, a outro faça isso, e ele faz. Então, quando Jesus ouve essa explanação do centurião, Jesus fica maravilhado, porque no mundo espiritual, o centurião captou, irmão, o segredo, porque tudo acontece no mundo espiritual movido pelo princípio da autoridade espiritual. Porque a autoridade é que delega, a autoridade é que delibera, a autoridade máxima é que manda e acontece. Ou seja, ele está dizendo assim, eu sei que tu tens poder para, ao liberar uma palavra, vento, aquieta-te, e o vento obedece. Mar, cala-te, e o mar vai se calar. Baleia, engula Jonas e leva até Nínive, e a baleia vai engolir, vai obedecer e vai levar até Nínive. Você está entendendo? Ele está dizendo, olha, o Senhor tem autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico. E o que o Senhor mandar, céus e terra, toda a natureza vai lhes obedecer. Os discípulos chegaram, depois de uma grande turbulência, Jesus estava no barco, e Jesus falou para o vento, e depois falou para o mar. Vento, aquieta-te, mar, cala-te. E eles obedeceram. A pergunta é, o vento tem ouvidos? O mar obedece? Eles disseram, maravilhados, quem é este? Que até o mar e o vento lhes obedecem. O centurião estava dizendo exatamente isso, queridos. Só que ele foi muito mais além, porque ele disse, olha, eu só quero que o Senhor diga uma só palavra. É como se a tua palavra fosse a tua própria presença. Eu receber o Senhor debaixo do meu teto, a tua presença, é a mesma coisa do Senhor falar e a tua palavra vai reverberar, a tua palavra vai se revelar através da tua presença. Ah, você não entendeu. Tanto faz o Senhor chegar lá e impor as mãos sobre o meu servo, e o Senhor somente daqui falar, vai acontecer a mesma coisa. A maioria das pessoas queriam sempre o toque, né? Chegaram 10 leprosos diante do Senhor a 100 metros. Mestre, tem compaixão de nós. Aí Jesus colocou-os à prova. E olha como Jesus trabalha de uma forma linda, queridos. Quando uma pessoa era curada, ele mandava ir até o sacerdote lá em Jerusalém para ser examinado, para ver se a cura era 100%, que o sacerdote iria examinar para saber se estava no estágio de uma cura completa, plena, ou se ele iria passar ainda por mais um tempo de tratamento. Aí quando os 10 leprosos chegam diante dele e gritam, mestre! Aí Jesus fala assim, olha, eu sei que vocês gostariam que eu mandasse aproximar, chegar até mim e eu tocar cada um desses e curasse. Mas Jesus fez diferente, porque Jesus sempre age de uma forma diferente. Cada um ele age de uma forma diferente. E vocês dêem meia volta e vão se apresentar aos sacerdotes lá em Jerusalém. O que ele estava querendo dizer? Olha, vocês já estão curados. Vão lá se apresentar para ver se o sacerdote vai encontrar algum defeito na cura que vocês acabaram de receber.
Vocês estão entendendo? Amém. E eles ficaram ali, poxa, pensei que ele ia chamar igual Naamã, pensei que ele ia chamar, ia impor as mãos sobre mim, e eu ia ser curado da minha lepra, mas mandou eu só entrar no rio e dar 7 mergulhos. Irmãos, quando eles obedeceram, e aqui eu abro um parênteses para dizer que há um sistema de bênção que procede à obediência. Ou seja, depois da obediência, acompanha. Toda vez que a gente obedece, você pode ter certeza que a tua obediência está gerando o resultado pelo qual você foi ao encontro do Senhor para arrancar dele. Aleluia. Glória a Deus. E aí, a caminho, os 10 foram curados. A mulher de fluxo de sangue. Quando Jesus está indo à casa de Jairo, e de repente aparece a mulher no cenário. E ela vendo a multidão, e entende que é Jesus que está indo no meio daquela multidão, e ela gera um milagre através da sua própria fé. Ela abre a porta do milagre através da sua confissão. Ela diz: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. Diferente de todos, porque a maioria queria ir até Jesus para que ele tocasse e alcançasse e arrancasse a cura. Ela fez o inverso. Ela falou: não é ele que vai me tocar, é eu que vou tocar nele, e é a minha fé que vai extrair, que vai arrancar, que vai... Glória a Deus. E ela entrou no meio da multidão com todos os protocolos que ela deveria se distanciar da multidão. O que ela tocasse, ela tornaria imundo ou impuro a pessoa que ela tocasse. E ela foi por detrás de Jesus e tocou. E quando ela tocou, Jesus parou a multidão e disse: alguém me tocou. Aí, naturalmente, os discípulos disseram: mas, mestre, a multidão te aperta de um lado para o outro. Tem um cordão de segurança aqui te protegendo por causa da multidão. Você ia ser esmagado aqui. Como tu diz alguém me tocou? Não, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se lança aos pés de Jesus, até porque quando ela foi tocar, ela teve que se humilhar, ela teve que se lançar aos pés mesmo, porque a orla é embaixo. E o bordão da orla, segura essa daí, o bordão da orla é um bordão azul, que tem como característica nesse bordão da orla sacerdotal a palavra. Aquele bordão azul na estola sacerdotal, na roupagem, porque Jesus era um sacerdote. Então, na orla do sacerdote, dessa estola sacerdotal, tinha um cordão azul, que revelava a palavra de Deus. Então, quando ela diz, assim, se eu tão somente tocar, ela não estava falando de alguém que não conhecia a palavra. Era alguém que estava enferma, alguém que estava doente há 12 anos, e representa aqui uma geração que estava doente, uma geração que já tem uma estrada, que já tem conhecimento, que já teve experiências com o Senhor, e ela foi pelo caminho da palavra. Não, eu vou ser curada através, porque eu creio na palavra. Aleluia. Ela tocou no cordão azul, que simbolizava a palavra. E ela extraiu a cura, a virtude da cura. Se humilhou, e Jesus então perguntou: quem me tocou? E ela se revela: eu toquei, mestre.
E aí Jesus, a tua fé te salvou. Ou seja, ela primeiro foi curada, sentiu o estancamento do sangue instantaneamente, mas depois que ela confessa, a bênção vem completa. Vem a bênção da salvação. A tua fé te salvou. Porque não basta apenas ser curada, irmão. Jesus não cura sem que antes haja salvação. Por quê? Uma pessoa é curada e depois vai para casa sem que a bênção seja plena, completa. Mas vamos lá para a gente encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Então, queridos, o que eu aprendo aqui é que todos os que iam até Jesus, hoje Jesus não está fisicamente aqui, mas ele está espiritualmente, e ele está fisicamente através de você. Então as pessoas vão ver Jesus em você e vão até você. Vão ser atraídas por você. E quando alguém for atraída por você, você vai entender que é o próprio Deus que está colocando alguém na sua frente, na sua vida, porque através da sua vida ele vai operar um milagre na vida das pessoas que forem a ele através da sua própria vida. Eu vou curá-lo. Eu gosto disso. Eu irei curá-lo. Aí vem a humildade, a fé e o reconhecimento do princípio de autoridade espiritual que move todo mundo espiritual. E eu vou abrir um parênteses para te dizer uma coisa, irmãos. Um dos assuntos mais proeminentes, mais importantes na sua caminhada com Deus é autoridade espiritual. Se você não dominar esse assunto, se você não reconhecer a autoridade delegada de Deus na tua vida, você não vai para canto nenhum. O diabo nunca vai te respeitar. As coisas não vão fluir na sua vida. Se Deus envia alguém até você para ver em você o que ela precisa, está falando de autoridade. Você tem autoridade sobre o problema que vai se prostrar, que vai se apresentar perante a você, a sua vida. A pessoa vai chegar a você, você tem a solução para o problema dela. A Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. A pergunta é, e sombra existe? Eu ia perguntar, sombra cura? Sombra existe? Me dê um conceito de sombra. Ela não existe. A sombra se manifesta somente. Porque uma coisa que existe, ela não precisa de um outro... me ajuda no português? Um outro objeto para existir. Tá certo? Hein? A sombra coexiste. Ela coexiste, porque ela depende de algo para existir. Mas algo que existe não depende de nada para existir. Deu para captar aí? Eu só não sei explicar direito em português. Ok? Então, por exemplo, você existe? Existe. Por quê? Porque Deus te criou. Independente de qualquer pessoa, de qualquer fator no universo, você existe. E a sombra existe independente de qualquer fator, de qualquer objeto? Não. Ela não tem vida própria, ela não tem conceito. Ela se manifesta através de um outro objeto. Da luz. A luz aqui está fraca, não está? Tem uma sombrazinha aqui? E se a luz apagar? Você vai ver sombra? Ela existe? A sombra é uma projeção da luz
Vou tentar melhorar aqui. A sombra é um reflexo da projeção da luz conforme a sua intensidade. Acho que dá melhor, né? A depender da intensidade da luz vai determinar a projeção, o reflexo da sombra. A projeção da sombra. Quanto maior for a luz, menor a possibilidade de sombra. Aí vai um princípio. Quanto mais luz habitar dentro de você, menor a possibilidade de pecado. Aleluia. Quanto maior a luz está sobre a minha vida, menor a possibilidade de qualquer penumbra. Quanto mais forte, agora quanto mais fraca, mais forte será a sombra. Então sombra não existe. E quando Pedro passava, pastor, era a projeção da luz de Deus sobre Pedro. Por onde ele passava, a luz era tão forte. Pelo menos no princípio, no início da igreja primitiva, segundo o profeta Joel, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, falando de plenitude. Só que Pedro pega essa palavra de Joel, essa profecia de Joel, e aplica, né, para o tempo que ele estava vivendo, que não era o tempo da plenitude, mas do início da plenitude e não do final. Começou a se manifestar a luz de Deus ali em Pentecostes. Mas a profecia de plenitude não era para o início, era para o fim. E nós vamos experimentar esse tempo do fim, da plenitude do Espírito que será derramado sobre a igreja de Jesus Cristo. Então Pedro, quando começou, irmãos, era um tempo novo. O Espírito começou a ser derramado. E Pedro, quando passava, a luz do Espírito Santo que estava sobre ele, por onde ele passava, curava. O que é que eu aprendo aqui? Vai chegar o momento que você vai passar pelas pessoas, nos shoppings. As pessoas, quando sentir que você passou, irmão, uma carga elétrica, que luz projeta carga, não dá? Não dá? Energia? Uma carga elétrica vai se desprender de você e as pessoas ao seu redor, eles vão ficar... O que está acontecendo? E alguma coisa vai acontecer com essas pessoas. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, alguma coisa vai acontecer. Eu aprendo, queridos, que onde você passa, você tem a obrigação, pelo que você carrega, aleluia, onde você chega, vai alterar a vida das pessoas por onde você andar. Onde tiver enfermidade, aleluia, vai manifestar a cura. Onde tiver um aprisionado, vai se manifestar a libertação. Onde tiver um coxo, ele vai se levantar. Onde um cego se encontrar, os seus olhos vão se abrir, os ouvidos vão se abrir. E a manifestação da luz e do poder de Deus vai ser revelada através da sua vida, por onde você passar, porque a luz vai estar de forma mais intensa na sua vida. Eu encerro. As pessoas vinham buscar ajuda. Jesus falou assim para aquele homem: eu nunca vi em todo Israel, em todos que passaram, que andaram comigo, que foram discipulados, uma atitude de tamanha fé, com uma abordagem tão completa como esse homem teve. Na humildade, não sou digno. Ele foi uma pessoa que colocou o seu próprio servo na sua casa,
de uma autoridade, compaixão, também ele agiu de, como é que fala? Ele agiu com hospitalidade. Olha a atitude dele, o que denota, né? Ele foi hospitaleiro, ele foi misericordioso, ele foi compassivo. Ele foi atrás de Jesus, pedir socorro, reconhecia o princípio da autoridade espiritual e teve uma fé que a Bíblia não registra outra igual. Jesus falou homens de pouca fé, de nenhuma fé. Da mulher Ciro Fenícia, ela disse, grande é a tua fé, mas este eu nunca vi tamanha fé. Ele não colocou limites na fé. Então, esse homem impressionou Jesus de uma forma plena, irmãos. Não foi somente a questão de, eu creio que se o Senhor só falar, não foi isso não. Uma coisa, se você começar a analisar os detalhes, você vai ver que aquele homem teve um exemplo de um servo, de um discípulo no Evangelho, de tudo que ele ensinou, aquele homem teve. Já parou para pensar sobre isso? Tudo que nós aprendemos foi aplicado em uma só atitude. E Jesus ficou maravilhado. Eu nunca vi um negócio desse em todo o Israel. Esse cara captou, esse cara entendeu o segredo do Evangelho. Vocês estão entendendo? E por isso Jesus exaltou este homem. E é isso que nós precisamos aplicar. Nós precisamos entender que tudo isso está disponível por Jesus na sua vida, para ser instrumento de poder, de bênçãos na vida de cada um daqueles que se achegam. E que eu posso até afirmar que Jesus envia ao teu encontro, porque quando chegar alguém ao teu encontro, você tem que ter discernimento para saber se foi Jesus que te mandou. E normalmente, se alguém pedindo socorro, é o ministério de socorro. Ele é aquele que estende a mão aos que não têm quem o ajude. E quando você estende a mão a um necessitado, a um pobre, a mão do Senhor jamais será retirada da sua vida. Vamos ficar de pé.